Olá, boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe. Para nós é motivo de muita alegria estarmos de volta para mais uma noite de estudo em torno do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Livro que foi editado em 18 de abril de 1857, em Paris. E aí inicia a doutrina espírita no mundo. Então, estar aqui com vocês nas noites de sexta-feira é um compromisso muito importante para todos nós da Casa de Kardec, porque somos os maiores beneficiados. E tendo a presença de vocês, que estão chegando na doutrina, chegando na casa, nos estimula a continuar realizando esse trabalho. Lembrando que o nosso atendimento espiritual não se limita apenas a nós, os encarnados, porque temos aqui uma vasta complexidade de atendimentos para aqueles espíritos que estão aqui conosco, nos brindando também com apoio ao trabalho, e outros que estão aqui na condição de necessitados, em sofrimento, desesperados, e alguns destes nem tendo noção do real estágio que estão vivenciando no mundo espiritual. Alguns nem sabem que desencarnaram, que já não possuem o corpo de carne. Então, um trabalho como esse, embora tenha um cunho de estudo, de divulgação doutrinária, de evangelização para todas as idades, o recurso do passe que é ministrado durante a nossa atividade, as nossas preces, mas, além de tudo isso, existem, portanto, procedimentos, e muitos deles nem nós temos ainda revelado como que funciona. Então, uma atividade espírita, uma atividade na casa espírita tem uma importância extraordinária, principalmente nesse momento em que nós vivemos no planeta, diante de tantos desafios, de tanto aprendizado. Então, sejam todos bem-vindos. Nós gostaríamos também de abraçar nesse momento aos nossos ouvintes da Rádio Brasil, Espírita de Maceió, da Rede Amigo Espírita, e os nossos amigos que estão no chat da sala estudando Espiritismo. O Igor, enquanto não sabemos se o Marco Aurélio vai poder estar conosco, mas enquanto isso o Igor está registrando as participações e daqui a pouco ele traz para nós algumas considerações do pessoal que nos acompanha de diversas partes, espalhadas pelo mundo afora. E já de cara eu já vi alguns companheiros, mando um abraço para o Daniel, lá de Curitiba. Bom, gente, então vamos lá. Nós vamos dar continuidade ao trabalho que, na realidade, foi interrompido por 2 semanas. Não é isso? Nós tivemos, na última semana, um feriado, né, que foi suspensa a atividade, e na semana anterior nós tivemos a presença do Marcelo. Foi isso? Foi do Marcelo, né? Não, mas o Marcelo foi há mais tempo. Eu tive 15 dias. Então, está vendo, gente? É tanta tarefa, graças a Deus, e a gente até se perde. Eu sei que tem 15 dias que a gente não trabalha a questão do Livro dos Espíritos, e hoje nós vamos trabalhar a questão de número 308. Lembrando que estamos na segunda parte, no capítulo 6º, no tópico que trata a lembrança da existência corporal. Aquela condição do espírito chegar no mundo espiritual e como que acontece, como que ele vai se recordar do que ficou pelo caminho. Estão lembrados? Abrimos a sintonia? Então vamos lá. A última que nós fizemos foi a 307. Eu só vou ler, e já vou ler também a 308. Como a vida passada se reflete na memória do espírito, será por esforço da própria imaginação?
ou como um quadro que ele tenha diante dos olhos? Resposta: de uma e outra forma. É como se estivessem presentes todos os atos de que tenha interesse em lembrar-se. Os outros permanecem mais ou menos vagos na sua mente, ou completamente esquecidos. Quanto mais desmaterializado estiver, tanto menos importância dará às coisas materiais. Muitas vezes, evocas um espírito errante que acaba de deixar a terra e que não se lembra dos nomes das pessoas que lhe eram caras, nem de detalhes que te parecem importantes. É que tudo isso pouco lhe interessa e logo cai no esquecimento. Aquilo de que ele se lembra muito bem são os fatos principais que o ajudam a melhorar-se. Olha que interessante. Vamos dar uma repassada rápida? Então, de cara, os Espíritos respondem para nós que as lembranças podem ser frutos da própria imaginação, como realmente fatos que aconteceram nessa vida que o Espírito deixou na Terra. Agora, é muito interessante porque os fatos se apresentam e ele, portanto, estará recordando do que lhe interessa. Do que lhe interessa. E existem casos, como a espiritualidade está dizendo aqui, que o espírito se comunica e, de repente, ele nem se recorda de determinados fatos ou nomes. Ele só vai se lembrar daquilo que ele considera importante. Olha que interessante. Eu gosto sempre de falar da vida espiritual associando a nossa vida terrena para a gente entender alguns pontos. Existem alguns fatos na nossa vida que tiveram mais importância, outros menos importância e outros importância nenhuma. Existem aqueles que ficam guardados indelevelmente. Vira e mexe, vem à tona. Não é isso? E quando chegam, trazem riquezas de emoções e sentimentos, decepções, frustrações, medo, arrependimento, e etc, etc, etc. Mas existem alguns que vêm à nossa memória que por circunstância, uma música que você escutou, um perfume que você sentiu o cheiro, um lugar que tu foi, um filme que assististe, é o suficiente para acionar a sua memória. O encontro, o telefone, o e-mail, enfim. E quando o fato vem, seja ele positivo ou negativo, depende de nós dar vida, alimentar os sentimentos que estarão envolvendo estas lembranças. Não é assim? Existem posturas, em que nós valorizamos muito as emoções. Existem pessoas que são muito emotivas. Qualquer assunto é motivo de se transformar num verdadeiro painel, dado a importância que a pessoa alimenta o fato. Eu sou seu irmão. Nós estamos sentados conversando. Aí, de repente, nós vamos lembrar do dia do seu casamento. E eu estava lá. Você vai dar uma importância e eu vou dar outra importância para o mesmo fenômeno, para o mesmo fato. Certo? O que eu quero dizer é que existem pessoas que, ao se recordar, oferecem uma carga emotiva
exagerada para os fatos. E existem outras que já são mais racionais. Outras, mas se manifestam de uma forma até indiferente. E isso tem muito a ver com a nossa posição espiritual, com o nosso egoísmo, com a nossa irreverência, com o nosso orgulho. Se você foi ferido de alguma forma, você pode dar importância a esse fato ou não. Você foi ferido, alguém passou você para trás. Duas pessoas fizeram a mesma coisa com você. Um foi seu irmão, o outro foi o Zé, que trabalha lá no açougue da esquina. O do açougue, ele é assim mesmo. Mas o irmão, que fez a mesma coisa, mas é meu irmão, não admito. Estou construindo um pensamento com vocês. O fenômeno é o mesmo. Mas a forma de lidar tem muito a ver com o nosso apego, não é? com a nossa conduta arrogante, orgulhosa. Como o cara lá de fora, você não conhece, ninguém sabe o que aconteceu, mas o irmão, todo mundo vai saber. Você viu que absurdo o que o seu irmão de sangue fez contigo? Estão vendo? Aí a gente vai. Estou teatralizando o fato para mostrar como nós lidamos com a memória. A memória nossa, ela está instaurada não no nosso cérebro, embora exista a memória física, né, dos estímulos, etc., que aí tem a ver com a própria estrutura instintiva, orgânica, fisiológica nossa. Eu estou tratando aqui de memória no sentido emocional, memória sentimental, espiritual, memória, a memória sua de habilidades, a memória espiritual num todo. A memória é uma só, do encarnado e do desencarnado. O fenômeno é o mesmo de se recordar. E alguns estudiosos tentam delinear, explicando didaticamente como é que funciona a memória. E, particularmente, nós gostamos muito de Ernesto Bozano, gosto muito de Hermínio Miranda falando do assunto, André Luiz trazendo a espiritualidade, nem se diga, né? Emmanuel, enfim. Mas um dos símbolos mais interessantes que eu acho da memória é o que o Hermínio Miranda trabalha com ele, fazendo uma associação da memória com um disco de vinil. Você sabe o que é um disco de vinil? A turma hoje é pendrive, a música vai em wireless, não tem um negócio assim? Na minha época era vinil, RPM. Você lembra disso, Gino? Compacto. Quando um grupo musical lançava compacto, todo mundo corria para a loja para comprar uma música só. Compacto simples. Depois lançaram compacto duplo, de um lado e de outro, 2 músicas. Como é que funciona o disco? Não é? Ele tem as trilhas. À medida em que o disco vai rodando, existe um braço com agulha e ela vai ali deslizando nas trilhas e, pelo efeito magnético, não é isso? Vai trazendo reproduzindo em vibrações na musicalidade. A memória é mais ou menos assim. Então, existe a memória, aquela de mais profundidade, a memória, portanto, mais da retaguarda, uma memória mais próxima e a memória nossa atual. Então, existe o fenômeno da sua memória de instantes, de dias, de meses, de anos, de décadas, da sua reencarnação. E existem habilidades com a memória. Habilidades com a memória. Existem pessoas que acionam a memória, esse disco, com muita facilidade. Recordam de nome, recordam de lugares, de pessoas, de circunstâncias. Fulano, você lembra de Beltrano? Lembro. Tem quanto tempo você não encontra com ele? Tem 10 anos. Mas, olha, ele nasceu no dia tal,
Não é? Aniversário dele é todo mês tal, ele é filho de tal. Não é? No interior é assim. Eu tive uma avó, né? Graças a todo mundo teve vó, né? Mas eu também tive, graças a Deus. E a minha era melhor do que a de vocês, com certeza. Era a minha avó, entenderam? Então, assim, só para brincar. Para vocês verem como é que a gente lida com as pessoas. É a minha avó. Né? A minha avó. E ela teve uma dezena de netos. E aí fica disputando quem que era o mais querido dela. Não, era eu. Estão vendo como que nós somos infantis? Mas a minha avó ela tinha uma característica muito interessante. A memória dela era um disco vivo. Ela sabia o aniversário de todo mundo e era todo mundo da cidade que ela morava. Não era só da família. Ela sabia o signo de todo mundo, ela sabia a placa do carro dos filhos, telefone e etc, etc. Quer dizer, é um tipo de habilidade que ela desenvolveu, não nessa vida, por certo, porque isso é aquisição de repetições e repetições, de práticas, enfim, que a pessoa desenvolve um nível de atenção em determinado assunto, e esse assunto, como muitos assuntos, dependendo da pessoa, do interesse dela, ela passa a registrar, porque ela se interessa mais pelo detalhe. Ela se esforça para isso. Então, é muito interessante a gente pensar, a gente analisar o que vem a ser a memória, para a gente poder, inclusive, verificar como nós lidamos com a nossa memória. De uma forma assim, mais científica, prática, é um grande erro você se curvar a sua memória quando ela não te dá a resposta. O indivíduo está contando um caso. Está contando um caso. Aí, daqui a 5 minutos, ele fala assim, mas o fulano de tal, como é que era o nome dele? Não, peraí. Daqui a pouco eu lembro. Aí vai embora. Aí continua o assunto. Aí lá na frente surge um outro. Ah, mas pois é, fulano de tal. Peraí, como é que era o nome dele? Não, daqui a pouco eu vou lembrar. Nisso já acumulou 2. E o assunto vai prosseguindo. Né? E aí tem os impacientes que ficam assim, não, conta o caso, não quero saber quem foi. Né? Observem bem como que nós somos incentivados, ou como nós, primeiro departamento, como nós nos curvamos, como nós deixamos perder para a memória. Como se a memória não estivesse à nossa disposição. A memória é um disco. A memória espiritual está no nosso corpo espiritual, no nosso perispírito. E você tem, sim, a autoridade para buscar o recurso, se ele está registrado. Se ele está registrado. Como assim, Casalberto? Ah, ok. Porque o que vai fixar na memória é aquilo que você valorizou. Quanto mais sentimento, quanto mais envolvimento emocional, mais vai caracterizar uma forma de fixar esse material na sua memória. Então, por isso que você vai entender que os grandes acontecimentos você se lembra com mais facilidade do que outros acontecimentos que talvez alguém até se lembre. Mas como é que você vai lembrar disso? Ah, mas você lembra, você estava com um vestido assim na sua festa de debutante. As duas estão com 54 e 57. E a de 57 lembra da cor, lembra como é que foi a festa, e etc. Deu aí? Mas era uma festa. Né? Era um casamento. Era uma desencarnação. Foi um acidente. Foi uma crise. A crise de 1928, só lembra, senhor Murta? Lembra a crise de 1928? Só lembra da Segunda Guerra Mundial? Terminou em 1945? Lembra da bomba lá em Hiroshima, Nagasaki? Eu estou buscando a memória, porque eu sei que o senhor Murta tem uma boa memória. Mas foram fatos que ele viveu na época. Vocês se lembram quando houve a mudança de regime no Brasil, do golpe militar? O senhor lembra, senhor Murta? A maioria da turma aqui nem sabe. E nem sabe o que aconteceu no militarismo. Né? Porque escuta lenda aqui, fica sem saber o que é verdade e o que é mentira. Você se lembra quando teve a mudança na política, que o Brasil passou a ser um país, entre aspas, democrático? Vocês se lembram disso? Não é?
Tancredo, aquela história, todo mundo foi para a rua. O povo adora ir para a rua. Né? Aí o povo foi para a rua. Aí você se lembra quando deixou de ser democracia? Mas que isso, vivemos num país democrático. A gente acha que é assim. Não, isso é só para a gente brincar. Fatos marcantes, porque foram impregnados de sentimento. Então, isso está registrado. Talvez você vai se lembrar o primeiro beijo que você deu na sua esposa. Casa aberta. Aí você foi fundo. Você pode se lembrar. Mas, de repente, você não vai se lembrar se você com que roupa que ela estava. Por quê? Detalhe. Deu aí? Ela se lembra que você comprou pipoca para ela na porta do cinema. Na época podia. Tinha até pipoqueiro. Hoje a prefeitura não deixa. Né? Você se lembra? Deu aí? Então, quando o espírito desencarna, ufa, graças a Deus. O povo estava doido para chegar no mundo espiritual. Então, vamos lá. Quando o espírito desencarna, ele vai se lembrar do que foi importante para ele. Ou do que ele quer lembrar. Está registrado. Não está? Ele não passou indiferente na encarnação. Existem muitas marcas. Mas o que para ele, qual é o interesse dele agora, desencarnado? É preciso a gente entender, criar uma circunstância para entender a resposta. Mas por que o espírito vai lembrar nem de nome? Não está interessado em lembrar de nomes. Ele não quer citar nomes. Partindo do princípio que você está conversando com o espírito desencarnado. Não é assim? Ele pode estar fugindo de uma circunstância. Já viu aquela história que o indivíduo fala assim, está contando um caso, você lembra de fulano? Nem fala o nome dela. Não quero nem lembrar. Ele desencarnou. De repente foi uma encarnação complicada. De repente, ele só quer se livrar disso mesmo. Não quer lembrar. Então, porque desencarnou, não pense que o espírito está vinculado, não. Porque, por sinal, existem situações que até a própria espiritualidade que nos tutela, ao nos receber no mundo espiritual, eles vão fazer um esforço muito grande para que nós nos desvinculemos mesmo das coisas daqui. Porque se continuar prestando atenção nas questões do cotidiano, o indivíduo não se liberta. Vai ser doloroso para ele. Porque a vida aqui na Terra é um exílio. Os espíritos definem para nós, a vida aqui é muito difícil. Se não fosse assim, se não fosse para ser difícil, vou rever, vamos mudar. Se não fosse para ser difícil, a gente ficasse lá, no mundo espiritual. Porque no mundo espiritual a vida tem uma outra dinâmica. Você tem uma visão mais ampliada do contexto. Aí alguém pode dizer assim, então eu quero ir para lá. O nosso espírito, por instinto de conservação espiritual, não físico, nós ansiamos pelo mundo espiritual. Todos nós. Tem uma página no Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre os motivos de resignação. E os benfeitores vão falar sobre as questões das aflições. A gente costuma ler e não prestar atenção. Mas sabe o que na realidade, espiritualmente falando, o que é aflição? Aflição verdadeira. É o espírito intuitivamente está diante de um grande problema que na cabeça dele, em tese, não tem solução. E ele entra num desespero e a aflição brota como se ele se recordasse num átimo de tempo da felicidade do mundo espiritual. É como tipo assim, eu daria tudo para não estar aqui. O que acaba para os fracos, ou para os covardes, ou para os obsedados, para os enfermos,
Estou abrindo aqui, existem mais. Motivo para se tirar a própria vida. Fuga. Medo. Insegurança. Ou orgulho. Orgulho. Não aceitar as dificuldades da vida. Aí, de repente, passa-se pela cabeça que é mais fácil fugir. O que, na realidade, toda fuga é antevéspera da queda. Olha o que eu estou dizendo. Toda fuga, ela, na realidade, está precedendo um movimento de muito sofrimento. Não fuja. Fuga é infantilidade. Infantilidade espiritual. Nós temos... Por que infantilidade? Não estou falando isso para fragilizar. Pelo contrário. Estou colocando, pontuando para a gente entender. Porque um assunto ele não pode ser tratado estanque ou dissociado de outro assunto. Por isso é que fazer estudo do Livro dos Espíritos aqui para mim é uma luta. É uma luta. Olha, eu não entrei na pergunta de hoje, Dora. A Dora está ali olhando para mim de rabo de olho ali, coitada. Eu não entrei na pergunta de hoje. Eu estou no Remember. Estou relembrando o passado. Tem até um filme em algum lugar do passado, você já assistiu? Passou 710 vezes na Globo. Em algum lugar do passado. Filme bonito. É aquele moço, que fez o ator que já desencarnou, que fez o Super-Homem, o Christopher Reeve. O povo aí sabe cinema. Isso é a nossa época, não me preocupa não. Embora já passou milhares de vezes por aí. Mas é um filme super interessante. Porque... Aí, já vou contar a história do filme, tá vendo? Eu não entro na questão 9 de hoje. Mas é muito interessante porque o indivíduo vive uma experiência, e ele... A gente entende o filme hoje, né? Uma experiência num tempo, uma experiência amorosa, um romance. Aí o filme inicia com o ator, com a história se passando na atualidade, nos tempos de agora. Na década de 80 ali, mais ou menos, né? 80, né? E ele começa a ter sonhos recorrentes sobre essa experiência amorosa que ele viveu, que foi em outra época. Aí, vale assistir com essa visão que a gente tem de doutrina espírita, porque você vai entender o filme com muito mais propriedade, né? Porque um lá pode falar, isso é ficção científica e etc. Mas, na realidade, ele ele começa a viver essa história, não é? Ele começa a viver a partir do sonho, e depois, ele se vendo no mundo atual, ele começa a entrar em depressão, estou resumindo a história, e ele quer fazer o vínculo novamente com o passado. Então, por isso é que o filme chama Em Algum Lugar no Passado. É verdade. Aí a Sony já está empolgando, entendeu? Aí vocês assistam o filme. Peço o Daniel, que o Daniel tem um alfarrábio de livro de filme antigo lá. Deve ter esse também. Então, mas a ideia é a necessidade do espírito voltar no passado. Porque para você recordar, você tem que ter esse motivo. Então, chegar no mundo espiritual de uma forma natural, ou seja, percorrendo os caminhos da encarnação, sendo os caminhos das dificuldades, do aprendizado, da alegria, da tristeza, e etc, 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 percorrendo, cumprindo o seu papel. Chegar no mundo espiritual, na realidade, o que nós vamos encontrar é a resposta de tudo que nós efetivamente investimos dentro do plano da encarnação. E isso vai nos trazer, portanto, alegrias ou frustrações, medo ou rebeldia,
né? Culpa, né? Ou paz interior por ter cumprido a sua missão. E esse mecanismo, essa resposta, esse resultado, é que vai efetivamente nos motivar a lembrar dos fatos que aqui ficaram. Ufa, meia hora. Deu lá? Alguém quer falar? Alguma pergunta? Agora vocês, os encarnados. Não? Os espíritos ficam se levantando a mão, eu. Aí eles ficam tentando fazer que vocês acordem. Né? Aí de vez em quando alguém fica querendo perguntar, mas eu não vou perguntar, você acha que é pergunta boba? Olha, que não é pergunta boba não, é um espírito que está do seu lado aí, que está fazendo a pergunta, e ele precisa que você verbaliza. Não, caso aberto, nem vou embora. Então quer dizer que tem espírito do meu lado? Eu falei assim, olha, muitos. Agora depende, se você quiser saber quais os espíritos estão do seu lado, né? Aí é só fazer uma análise aí profunda. Pergunta 308, porque senão eu perco o emprego. O espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de deixar? Agora o assunto vai complicar. Porque a gente estava falando de relembrar de fatos do que aconteceu na última encarnação. Agora a pergunta é outra. Se os espíritos se recordam das encarnações que ele teve. Bom, para mim continuar o assunto, a doutrina espírita tem como base as vidas sucessivas. Porque se não for assim, fica complicado até para mim explicar. Mas eu tenho certeza que a maioria aqui já viu falar que nós tivemos muitas vidas. Porque uma vida só não basta para que a gente possa entender o amor do Cristo. Isso está tão escrito tão claro. Por exemplo, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Se não há ressurreição dos mortos, o Cristo não ressuscitou. Se o Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Agora, se os mortos ressuscitam, com quais corpos que eles virão? Aí o Paulo vem falando, ele vem discorrendo. Estudem essa carta, ela é extraordinária. Extraordinária. Até que ele chega no ponto e fala, uma vida só não basta. Não é possível. Uma vida só não nos garante, não nos concede condições de entender a preciosidade que é a vida. Não dá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Ok? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. É raro, mas hoje eu deixei o meu testamento, a minha Bíblia em casa, mas eu convido vocês a participar de uma reunião conosco de madrugada. Vocês aceitam? Aí a gente marca com os espíritos, nós vamos estudar a carta de Paulo aos Coríntios. Combinado? Mas voltando, porque eu estou no passado. É muito importante que a gente procure analisar o porquê que os espíritos estão fazendo esse questionamento. Aliás, Kardec está questionando. Quando o espírito desencarna, nós tivemos muitas vidas. Nós vamos ter acesso ao que nós fizemos nas outras vidas? Esta é a pergunta. Você quer falar? Tá. Eu estou vendo que você está ansiosa pela resposta, então. Então vamos lá. Olha a resposta que eles deram para Kardec. Todo o seu passado se desenrola diante dele. E quando fala desenrola, na época que os espíritos responderam, não tinha cinema não, tinha filme, Super 8. Essa pergunta foi dada em 1859, tinha filme? Estava começando, né? Pois é, 1858. Então ele está falando assim, todo o seu passado se desenrola. Eu gosto muito dessa imagem do filme. O filme se desenrolando.
se desenrolando. Quando a gente vai envelhecendo, vamos voltar de novo, não para o passado, agora para a Terra. Quanto mais a gente vai envelhecendo, o disco da nossa memória, teoricamente, ele facilita que a gente acesse alguns fatos que, durante o nosso pique, eu vou chamar isso, durante a nossa desenvoltura de vida, a gente não estava com muito até tempo para pensar nisso. Então a ideia é que você vai envelhecendo e você vai sendo preparado para desencarnar. É um processo natural. Tem muita gente que acha que é um problema ficar velho, porque isso. E na realidade não observam os pontos positivos. Só vê os negativos. Né? Porque a visão é limítrofe. A visão está circunscrita a alguns decênios de vida. Mas do mesmo jeito que uma criança vai se desenvolvendo para se tornar um ser atuante, o processo do final é o contrário. A criança vai começar a fazer o filme. Ela vai começar a construir uma história. Até ela chegar no ápice. E lá nesse ápice, quando já está tudo configurado, não é? A peça está pronta, o filme já foi lançado, não é? Agora está na hora de assistir o filme que foi lançado. O filme da própria vida. Deu aí? Para que, assistindo o filme, quando chegarmos no mundo espiritual, a nossa chapa fotográfica, né, vai estar assim, mais purificada e menos materializada, para a gente entender a essência da vida. Entendeu? Muitas vezes, nesse pique que nós temos, né, essa desenvoltura complicada de trabalho, estudo, escola, menino, linha verde, não é? Linha verde, Jesus amado. Não tinha outro nome para esses políticos colocar nessa avenida aqui de Belo Horizonte, não, linha verde. Primeiro que não tem verde, não vejo árvore, né, porque é só asfalto. E segundo que o sinal só fica vermelho, né, porque não desenvolve. A não ser que eles estão falando de uma linha verde que é no plano espiritual, que há a volitação, um trânsito que flui, não é que você nem toma multa, não tem excesso de velocidade, porque tudo acontece. Mas o que acontece é o seguinte, chegar nesse momento da nossa vida e parar para fazer profundas reflexões é um desafio. Não é? É um desafio. O que efetivamente, inclusive, prejudica até a nossa própria saúde. Que você refletir, cultuar o silêncio. Observem que, olha o que a ciência está nos contando, que um percentual alto do nosso estresse se dá pela poluição sonora. Poluição sonora. E muitas vezes a gente utiliza uma série de artimanhas para ver se engana a nossa sensibilidade. Não tem jeito de enganar. Não tem jeito de enganar. É muito barulho, é muito ruído. Se você se fechar numa câmara totalmente isolada por concreto, aço, que não penetre nenhuma vibração sonora, você pode chegar num processo de uma introspecção tão profunda que você passará a ouvir o batimento cardíaco, pulsação. Você perceberá um som, um ruído dentro do seu ouvido, como se fosse um zumbido, porque ali existe todo um aparelhamento, né, que está em atividade. Se sentir como um ser humano
perceber o corpo, a meditação que os orientais fazem com tanta propriedade, não só é sinônimo de saúde física, como também auxilia o espírito, vamos dizer assim, na limpeza do seu campo mental. A desenvoltura psíquica, mnemônica, não é? Sua memória, a sensibilidade mediúnica vai se ampliando por exercícios. A doutrina espírita não vai convidar nós espíritas para vir para a casa espírita para ficar em posição lótus, né? Zen, fazendo introspecção para sentir Deus na nossa intimidade, porque não é só a nossa proposta. Nosso trabalho aqui ele é filosófico, operacional. Mas é necessário que a gente entenda que a doutrina espírita é uma síntese de todas as revelações que vieram do alto. Doutrina espírita é síntese. Por isso que a doutrina espírita vai explicar todos os fenômenos, todas as religiões, e etc, etc, etc. Então, com isso, eu estou dizendo que as culturas milenares que proporcionam estes ensinamentos, que são banalizados no mundo ocidental, um dia estes ensinamentos serão de domínio público. Prática não só do mundo oriental. O mundo ocidental vai se curvar. E como já está acontecendo um processo natural. Deu aí? Mas o Casalberto, isso não tem nada a ver com o nosso estudo. Tá bom, eu concordo. Mas eu queria dizer que, se a gente for percebendo, então, a desenvoltura que, organicamente, né, pelo próprio planejamento espiritual que envolve a sua condição, primeiro de criança, jovem, adulto, né, pessoa madura, mais velha, até a desencarnação, esse processo que está sintetizado numa encarnação, ele tem um papel extraordinário para que a gente venha a aprender as leis divinas de uma forma natural, gradativa e até espontâneo. O que a gente vai entender é que determinados assuntos você não aprende em livro. Isso é conscientização de cada um. Por que vocês frequentam uma casa espírita? Por que eu estou aqui? Porque o que circula aqui atende às minhas necessidades atuais. Eu vejo coerência no que está sendo dito. Puxa vida, isso tem a ver. Né? Porque senão eu não voltaria. Você não vai num lugar que não te atende. Ou que o que é dito não tem coerência. Deu aí? Então eu quero dizer que esse atual momento nosso, nós podemos ter a alegria e a certeza de afirmar que nós estamos nos preparando de uma forma muito importante para não só desencarnar, mas para que a gente comece a ter informações concludentes, lógicas, no que remonta ao nosso passado espiritual. Porque você é hoje o fruto do investimento que você fez no passado. Você será amanhã o resultado do que você fizer hoje, conjugado com o que você fez ontem. Deu aí? Por isso é que sempre estaremos numa condição melhor. Você é melhor hoje do que foi ontem. E serás melhor amanhã do que és hoje. Deu aí? Bom, mas a pergunta é, mas então, quando o espírito está chegando no mundo espiritual, é dado a ele saber de tudo que ele fez em existências pretéritas? Todo o seu passado se desenrola diante dele.
como as etapas de um caminho que um viajante percorreu. Mas, como já dissemos, não se recorda de maneira absoluta de todos os atos. Lembra-se deles em razão da influência que tiveram sobre o seu estado atual. Quanto às primeiras existências, que aqui está falando de uma forma muito geral, as que se podem considerar como a infância do espírito, essas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. O que eles estão querendo dizer para nós? A pergunta é muito complexa. Se a gente for prestar atenção, os espíritos eles não deixam de responder, mas eles respondem de uma forma assim, muito en passant, muito suave. Porque eles vão dizer, não pode, vocês não vão suportar. Não, vocês vão... Não. Eles dão uma resposta que tem muito mais a ver com a resposta anterior, que é se recordar ou não do que ficou desta existência, porque se a gente vai ter dificuldade no trato do relembrar da existência que ficou, quanto mais de outras existências. Pegaram aí o raciocínio? Deu aí? Porque não é simples. Não é simples. Aliás, se torna improducente você acessar painéis que estão adormecidos, sendo que, vamos dizer assim, o bojo das experiências atuais, existem muitos assuntos que ficaram sem resolver. Muitas obras inacabadas. Muitas dissociações, ou muitas, vamos dizer assim, ou muitas dificuldades em relacionamentos, muitas rupturas, muitos desafios que pesam na consciência. Aí eu faço a seguinte pergunta, vamos tentar elaborar aqui um raciocínio mais lógico, ou que explique melhor. O indivíduo teve uma vida em que, por exemplo, ele teve dificuldades no que trata a família. Teve problema com os filhos, o relacionamento, de repente, acabou, ou foi se deteriorando por uma série de questões, e ele vai caminhando nesse processo na direção da desencarnação, cultivando mágoas, rancores, todo tipo de sofrimento que possa visitar o ser, e na maioria das vezes o indivíduo carrega isso solitariamente. Porque poucos se arvoram em enfrentar as próprias questões. Por isso que a gente foge muito de médico. Você está doido, ele vai me falar? Não quero. Quantos não aceitam os trabalhos profiláticos na área da saúde física ou mental? A dificuldade, por exemplo, alguém vira e fala assim, eu acho que, quem sabe, um trabalho com um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, não estou precisando disso não. O assunto fica recorrente e quando toca no assunto ele corre igual, né? Sai do problema. Nós temos dificuldade, e essa é a mais pura realidade. Nós temos dificuldades de enfrentar a verdade na sua plenitude. Por pura bobagem. Porque muitas vezes achamos que assim vamos ser taxados, julgados, porque a nossa mente ela é preparada para ser vitoriosa no mundo. E a gente acha que ser vitorioso no mundo é manter uma imagem para convencer os outros. Então a imagem de poderoso, de poderosa,
não é? A imagem de, muitas vezes, de poderio, de posição, de vantagens. A gente se julga que isso é muito mais importante do que você cuidar da sua realidade espiritual. Deu aí? O assunto hoje não está muito bom, não. Estou notando. O assunto hoje nós podíamos até... Eu estou querendo vir para o nosso lar. Contar a história da Laura. Mas antes de trazer a família da Laura, do Lísias, né, que é mais suave em tese, é necessário a gente entender isto. Por quê? Costuma você aí na esquina receber um panfleto. Tia Maria, médium espírita vidente. Vá, põe cartas, tarô, fala o seu passado. Sonia está na inspiração hoje que está dando gosto. Traz de volta o seu amor. E aí o indivíduo... Olha, gente, é sensacional. Maravilhoso. Há uma moça, que eu não posso declinar demais, porque senão, mas uma pessoa essa semana me disse assim, ô Casalberto, eu vi no jornal aí, esse negócio de médio. Ela falou assim, negócio de médio. Eu vi no jornal aí que médium rasga, faz cura, e diz que tem médium que fala as coisas para a gente. É verdade? Sim, é. Mas como é que médium fala as coisas para a gente? Eu falei assim, por exemplo, eu estou conversando com você. Você é médium! Quase que eu fiz uma apresentação kardeciana para ela. Todos somos médiuns. Mas foi muito engraçado. Porque ela virou para mim e falou assim, e lá na FEAC... Tem médium que fala as coisas para a gente? Eu falei assim, tem. Que dia? Quarta-feira, 7h30. É mesmo? Como é que é? Marca a consulta? Não, pode chegar lá, não precisa marcar. Mas o que eles vão falar para mim? Que eu tenho uma dúvida, que eu carrego. Não posso detalhar. Há 10 anos, e eu queria que um médium me falasse, tirasse essa dúvida. A Dora está assim. Filha. Mas, no fundo, quem não daria um troquinho para o médium falar se ela vai ou não vai casar? Hein? Acerta ou não acerta na loteca? Agora não é loteca mais não, né? Agora é cena, mega. Né? E quando é espírita? Né? Eu tenho essas notícias, né? Porque o povo comenta. E espírita adora comentar. É tão interessante. Mas aí costuma o indivíduo é frequentador de uma casa espírita, Gino, dá passe, coordena, faz palestra. Mas na hora que o bicho aperta, meu filho, aí ele fica sabendo que no outro bairro tem um centro bom lá, que os médicos falam, mas corre tudo para lá. Corre tudo para lá. Tem gente que participa do tratamento da VA, que aí começa a ter um furúnculo. Né? Uma dorzinha, um reumatismo, aí atravessa a cidade para ir lá na outra casa espírita, que os médiums lá é tudo, retado. Eu fico assim, Jesus, Kardec continua sendo um ilustre desconhecido do nosso meio espírita. Mas, quem não deu um troquinho algum dia para saber? O que eu quero dizer com isso? O desconhecido, a espiritualidade, o sobrenatural, ele é um assunto que mexe com todo mundo. Só que cada um vai responder de acordo com a sua posição, de acordo com o seu entendimento. Espírito, quando se comunica conosco, vou contar para vocês. Nas nossas reuniões mediúnicas, 99,9% das comunicações se dá assim, ou se dão assim. 90% de espíritos sofredores. 90%. Espíritos necessitados. Precisando do quê? Colo, carinho, amizade. Não é espírito que vem aqui para escutar assunto de doutrina espírita, não. Embora tenha espírita que quer doutrinar.
O espírito está lá precisando de um copo d'água, né? Simbolicamente, está precisando de carinho. Aí costuma o esclarecedor espírita, que diz que chama doutrinador, você não precisa de mais água, você já morreu. O espírito morre de novo. Ué, ele não sabe que ele morreu. Aí o indivíduo vai dar a notícia que ele morreu. Mas o que é isso? Você está doido? Eu estou sentindo meu peito aqui arfando, coração pulsando, e etc. Você está me falando que eu morri? Os outros 9% de comunicação espírita, como é que é, Soninha? Os benfeitores, estimulando, não é? Trazendo um depoimento, um parente querido, um trabalhador do centro espírita que já desencarnou, se comunica. E o que eles vão falar para a gente? A vida na Terra está difícil, mas não vamos esquecer de Jesus. Estamos aqui vendo a realidade, a autoridade, a pujança da espiritualidade, tendo Jesus o tutor, cuidando de todos vocês. Quando eu estava entre vocês, eu estava cego também. Esses são os teores. As comunicações versam assim. Porque os espíritos não vão vir a uma casa espírita que tem essa tônica de trabalho para ficar falando para nós se eu compro apartamento ou não compro. E vocês sabem que tem pessoas que exigem esse tipo de resposta. Eu tenho algum tempo de doutrina espírita, eu já passei por cada uma, do indivíduo te telefonar e falar assim, você é médium, você tem a obrigação de perguntar para os espíritos o que eu faço. Eu falei assim, Jesus, eu não estou... Aí um dia um falou para mim, e você pergunta suas coisas para eles? Eu falei assim, olha, eu sento na cadeira dele, porque a gente tem sempre que, né, fazer um processo de empatia. Né? Empatia é você se colocar na posição do outro. Eu fico doido para saber. Mas eles não te falam assim, não. Minha mediunidade só serve para os outros. Porque quando eu pergunto coisa para mim, mas não vem mesmo. Costuma chegar a resposta assim, você está com tempo para perguntar. Olha o tanto de trabalho para realizar. Não é assim que os espíritos cuidam da gente? Não, mas eles são ríspidos? De jeito nenhum. Extremamente bondosos. Oh, meu filho, quantos sofredores aí fora. Olha a sua vida, que maravilha. O indivíduo está com diagnóstico de desencarnação. Eu já escutei isso, um amigo me contou. Ele com diagnóstico de desencarnação. Ele apelou para os espíritos, mas foi a vida toda cuidando dos outros. Agora vocês cuidam de mim, mas quem falou que você não está sendo tratado? Mas olha aqui o médico. Ele falou assim, mas o que o médico diz? 6 meses. 6 meses para trabalhar. Olha que ótimo. Não, mas é a minha desencarnação. Você só vai mudar de lado. Quem sabe você faz parte da nossa equipe? Porque ele corria o risco de não participar da equipe do lado de lá. E ele está lá, mas pedindo. Mas nós somos tão frágeis, né? Não é assim? Então, observe bem, eu estou traçando esses painéis para a gente pensar um pouquinho sobre o que nos espera. Eu vou chegar no mundo espiritual para questionar o que eu fiz há 200, 300, 400 anos atrás. Qual o objetivo, qual a produtividade que isso vem trazer para mim. Eu fui falar como é que chama ela, que eu dei o nome para ela? A Irmã Maria. Irmã Maria, médium espírita. Se vocês passarem na esquina ali, tem panfleto dela. Ela só cobra 250 a primeira entrevista. O que vem depois, né, os trabalhos que o espírito cobra. Né? Tem que comprar isso, comprar aquilo, tem que cortar o cabelo dele para pôr na boca do sapo. Tem uma série de coisas que acontecem. E a gente respeita. Mas nós temos que entender o que é ignorância e o que é divulgação de uma série de coisas que não tem nenhum tipo de fundamento. Porque se você estiver bem com você mesmo, se você está cumprindo os seus deveres, se você cultiva o mecanismo da oração, se você se relaciona com os bons espíritos, principalmente pela prática da caridade, pode pôr o nome na boca do sapo que for. E, por sinal, o sapo deve estar em extinção também, porque não tem água, estão acabando com tudo. Acaba com o sapo, como é que vai ser os trabalhos futuramente? Eles vão inventar outro jeito, não é? Mas, para a gente refletir. Por que o André Luiz? O André Luiz é bom demais.
O Afonso, vocês conhecem o Afonso Chagas? Afonso, amigão nosso aqui da FIAC. Ele está um pouquinho afastado, porque ele está com outras atividades lá na União, não está dando conta de vir aqui. Mas o Afonso fala que o André Luiz é o chato que ele queria ser. Porque o André Luiz pergunta tudo. E o Afonso falou que quando ele desencarnar, se tiver jeito, ele estuda André Luiz direto. Que ele fica anotando perguntinha, que ele vai chegar no mundo espiritual, vai fazer todas as perguntas que o André Luiz não fez. E o André Luiz, então... Vocês assistiram o filme Nosso Lar? Assistiu? Vocês assistiram o filme Nosso Lar, gente? Ah, só os espíritos que assistiram. Vocês já leram o livro Nosso Lar? Vocês já viram que foi menos a manifestação, né? O estádio ficou vazio. Né? Vocês já leram quantas vezes o livro Nosso Lar? 2, já melhorou. Mas você viu que o estádio foi diminuindo, né? Porque final de campeonato fica lotado o estádio. Né? O filme é final de campeonato. Agora, começar o campeonato rural lá, igual eles falam, né? Jogar com os times do interiorzinho lá, que é estudar o livro, página por página, são poucos. Mas o André Luiz, lá no mundo espiritual, um dia foi fazer uma visita, agora sem brincadeira. Ele foi na casa de Lísias, que se tornou um grande amigo, um grande benfeitor. E na casa de Lísias, ele teve a oportunidade de conhecer Laura, a mãe de Lísias. E Laura traz vários conceitos extraordinários de como é a vida, a sociedade em nosso lar. E em um determinado momento do diálogo entre André Luiz e Laura, especificamente no capítulo 21, André Luiz vai questionar Laura exatamente sobre esse assunto que nós estamos trabalhando nessa noite. Ele disse assim: Senhora Laura, olha a postura respeitosa. Eu fico tão feliz quando eu vejo um jovem tratando uma pessoa como senhora, como senhor. É bonito, não é? Vocês têm visto por aí? Permita por obséquio uma parte. Perdoe a curiosidade. Olha como é que ele chega com nobreza, com jeitinho mineiro. Que me perdoe o resto do Brasil. No entanto, até agora, e ele era carioca, olha para você ver, mas aprendeu que em Minas. O médium era mineiro. Chico era mineiro. Estou brincando, viu, gente? Eu vou estar no Rio agora em julho, se Deus quiser. Perdoe a curiosidade. No entanto, até agora, ainda não pude conhecer mais detidamente o que se relaciona com o meu passado espiritual. Não estou isento dos laços físicos? Não atravessei o rio da morte? A senhora recordou o passado logo após a sua vinda? Ou esperou o concurso do tempo? Pergunta natural, né? André Luiz estava lá, ele ainda não tinha visitado a família, ainda não. E ele já sabia, já versava o assunto sobre reencarnação, desencarnação. Esperei, replicou sorridente. Laura, antes de tudo, é indispensável nos despojarmos das impressões físicas. As escamas da inferioridade são muito fortes. É preciso grande equilíbrio para podermos recordar, edificando. Prestem atenção na frase. Recordar, edificando. Ela podia ter respondido assim: é preciso grande equilíbrio para podermos recordar. Não podia? Mas ela pôs uma vírgula e disse: recordar, edificando. Então, todas as vezes, isso aqui vai um ensinamento para agora, tá? Porque vocês vão demorar a desencarnar. Pelo menos até 9 horas eu garanto, são 8h35. Porque é um trato com os espíritos que ninguém desencarne durante a reunião. Vai ser traumático, imagine. Podemos ser processados pelos familiares. Todas as vezes que você for recordar, não recorde por recordar. Recorde para edificar.
porque senão não vale a pena, deixa quieto. Deixa quieto. Porque até, diga-se de passagem, recordar significa fazer um movimento em que o pensamento, energia eletromagnética, essa energia começa a expandir. E as suas polaridades atrai e repele. Então, quando você fala de alguém, você está atraindo pessoa, circunstância ou quem está em volta. Então, se for para recordar negativamente, não faz não. Você pode estar criando, inclusive, inimizade. O indivíduo está até encarnado, ele nem está sabendo que você está falando dele. Mas e as companhias espirituais? Deu aí, o assunto começa a apertar. E no campo íntimo, mais ainda. Você vai recordar para sofrer? Hoje eu recebi um telefonema, o companheiro veio me contar, que começou a lembrar de painéis, que ele começou a entrar em depressão. Eu falei assim, até quando você vai ficar com essa tomada ligada? Ele falou assim, perdi a graça, você é muito bravo. Aí eu gostei. Ela falou que eu sou seco e que eu sou bravo. Só de até falar que eu sou seco e sou bravo, ela desligou a tomada. Eu falei assim, cumpri o objetivo. Ah, mas não sou não, manteiga. Aí eu comecei, mudei. Mas agora você fica bonzinho. Depois de bater, sopra, né? Eu falei assim, como é que você vai desligar o telefone? Estou melhor. Eu falei, pronto, então tem que bater e soprar depois. Brincando com uma pessoa muito querida, muito amiga. E eu não falei nesses termos. Mas essa pessoa foi inspirada a me telefonar. Porque só dela telefonar foi um mecanismo que os benfeitores espirituais encontraram para ajudar a tirar ela do painel. Ela nem precisava de telefonar se ela tivesse experiência. Você está lá na sua casa. Do nada, você começa a lembrar disso, daquilo, e tal, e vai, e daqui. Ai, estou sem força. Está sozinha lá. 10 minutos é o suficiente para cair, nem vir à reunião de noite. 10 minutinhos. Deu aí? Você tem que aprender a administrar a memória, porque isso pode estar brotando da sua memória. Eu não estou falando que é tudo espírito. Isso pode estar brotando da sua memória. Mas a sua memória em operação, ou seja, a sua vontade, dando corpo à memória, vai atrair. Aí entra o componente espiritual. Mas existe o outro lado. Você está passivo. Estou lá, zen. Eu falei de zen, né? Estou lá meditando. Deus para lá, Deus para cá. Aí, de repente, desanima de Deus e começa a lembrar do salafrário, né? Do salafrário, do marido, que está tratando mal, e não presta, e etc, e etc. A meditação acaba com ela com a faca na mão, que é aquele desgraçado. Olha que ela está pensando em Deus. Olha que beleza. E do nada vem uma ideia dessa. De onde que partiu, Gerson? É melhor nem saber. As escamas da inferioridade são muito fortes. Escama é o quê? Pele. As escamas da inferioridade são muito fortes. É preciso grande equilíbrio para podermos recordar edificando. Em geral, vamos lá, todos temos erros clamorosos nos ciclos da vida eterna. Ciclos da vida eterna. Se a gente tem erros clamorosos nessa vida, existem ciclos eternos, quer dizer, ciclos de erros que envolvem outras existências. E eu vou engrossar o caldo agora. Vou engrossar. Para dizer o seguinte, que alguns ciclos que são identificados agora como erros, na realidade eles são apenas sombras de um grande ciclo de comportamentos que envolvem várias vidas, várias reencarnações. Não sei se vocês pegaram o que eu estou falando.
Você tem um determinado tipo de comportamento complicado, que, na realidade, em muitas existências, você só repetiu. Você não progrediu naquele fato. O indivíduo tem compulsão ao furto. É uma doença. É uma doença. Eu já tratei alguns casos assim, acompanhei. Eu estou falando nessa área, mas qualquer área que há essas compulsões, na realidade, o fenômeno em si, o efeito em si é o mesmo. Independe da matéria. O fenômeno é que é igual. O que você disse? Vai recalcitrando, vai repetindo. Ele vai tendo reincidivas. Okay? Então, essas reincidivas significa uma força de um hábito que definiu um vício e um caráter que, embora o indivíduo encarna, desencarna, ele continua com esse processo ainda em elaboração, em desenvolvimento, em tratamento. Deu aí? Por isso é que não é simples, como alguns querem, você resolver determinados assuntos. E por isso é que os espíritos são muito carinhosos. Eles são muito benevolentes com todos nós, no que remonta às nossas dificuldades. Os espíritos não estão te tratando, analisando o seu problema, ou o que está ocasionando o seu problema. Eles estão cuidando de você porque eles querem cuidar de você. Agora, qual que é a expectativa do médico que trata o paciente? É que ele reconstitua, que ele levante, que ele melhore, para que ele se liberte daquilo que o levou à queda. Não é assim? Os espíritos olham para nós com a expectativa do futuro e não analisando-nos com a visão do que nós fizemos no passado. Só que aí, o que a Laura está dizendo? Que nós temos erros clamorosos nos ciclos da vida eterna. Quem lembra o crime cometido costuma considerar-se o mais desventurado do universo. Olha o que ela vai dizer. O que é lembrar passado. Quem lembra de um crime que cometeu, ele tem uma tendência a se julgar o mais desventurado de todas as galáxias. E quem recorda o crime de que foi vítima, agora é o inverso, considera-se em conta de infeliz do mesmo modo. Quer dizer, quem cometeu, teve motivo. Quem sofreu, teve motivo. Deu aí? Não se lida com a questão. A gente permeia, a gente vai trabalhar dentro de um sentimentalismo que acaba nos tirando do cerne do problema. Você está passando por um problema. É difícil você parar para querer entender o porquê que você está com esse problema. Geralmente, como eu disse, ou você foge, ou então você procura algumas soluções paliativas. Porque aí você está com dor de cabeça. Você não para refletir. Vou inventar aqui, tá? Porque existem dor de cabeça e dor de cabeça. Tem dor de cabeça que é promovida pelo nosso desequilíbrio. Você não para observar o porquê que você vem tendo essa dor de cabeça recorrente. Procurando uma causa lógica para que você pare de ter dor, você mude para que com isso você não tenha mais dor de cabeça. É muito mais fácil procurar a Neuza. A Neuza veio hoje? Dona Neuza veio? Veio foi a Dona Nilza. Você conhece a Dona Neuza? Você conhece? Quem que é a Dona Neuza? Dona não, filha, não é a Dona Neuza. Dona Neuza está ali. Eu estou falando a Dona Neuza, Dona Neuza Aldina. Ela é extraordinária, ela atende a gente de uma forma santificada. Você sabe o que entendeu agora? A sua ficha caiu. Você é nova, fase eletrônica, o meu tempo é de ficha. Então, minha filha, olha para você ver que coisa interessante. A gente dimensiona sendo vítima ou sendo algoz. Mas sempre se colocando na condição de desventurado, coitadinho.
Nossa, por que eu vim fazer essa reunião hoje? Portanto, somente a alma muito segura de si, a alma muito segura de si, recebe tais atributos como realização espontânea. Lembrar o passado é uma realização espontânea? Só se ele estiver muito seguro. Seguro de si. As demais são devidamente controladas no domínio das reminiscências. E se tentam burlar esse dispositivo da lei, não raro tendem ao desequilíbrio e à loucura. Eu vou fazer uma proposta para vocês. Tem mais 3 parágrafos para ela conversar conosco. Dora, você como a nossa administradora para todos os assuntos, você fica incumbida, por gentileza, de nos cobrar sexta-feira que vem para a gente voltar para o assunto, tá bom? Porque a minha memória é péssima. Porque tantas atribuições que nós podemos deixar. Eu estou assumindo essa responsabilidade de voltar para o texto. Então eu vou cumprir. Mas ela está dizendo assim para a gente encaminhar para o final. Ela está dizendo que se não há uma segurança espiritual para se adentrar no mecanismo das vidas pretéritas, é melhor não mexer. Mas, Casobé, como é que vai mexer? Existem técnicas. Existe N formas de você acessar as suas reminiscências, as suas lembranças do passado. Mas fica alertivas, porque dentro de todas as técnicas que são, obviamente, de alguma forma respaldadas pelo alto, e por isso que elas estão aqui na Terra, mas é necessário muito cuidado, porque aquele que vai auxiliar o indivíduo a voltar ao passado, ele tem que ter conhecimento. Mas ele não pode se deter apenas no conhecimento. Ele precisa de ter respaldo espiritual. Porque mexer no passado é como se você estivesse abrindo uma caixa preta que foi selada pela misericórdia da providência divina. Por isso é que nós não nos lembramos. De uma forma natural, de uma forma, vamos dizer assim, espontânea, clara. Não é nem é uma espontânea que se torna clara, mas o espontâneo aqui eu tenho que ter um cuidado com ele, porque ele abre uma outra perspectiva. Porque está guardado. Lembra que eu comecei a falar do indivíduo que desencarnou com problema, relacionamento, filho, e etc. E ele foi e chegou no mundo espiritual em uma situação difícil. Estão lembrados que eu abordei aqui rapidamente? Imagine esse indivíduo no mundo espiritual, já com um sentimento de culpa, desequilibrado emocional, psicologicamente falando, ele começar a ter informações no que remonta o porquê que aquela família foi formada. O que significou para ele esta que hoje foi a sua esposa? Estes que foram seus filhos. Vamos imaginar, hipoteticamente, que numa existência, 2 existências antes desta, que foi a complicada, que ele acabou de deixar para chegar no mundo espiritual, de alguma forma tenha sido ele, em tese, vamos dizer assim, dilapidado, torturado, abandonado, pisoteado por estes que hoje foi ele o motivo do escândalo. Antes vítima. Nessa agora ele foi o algoz.
Ok? Ele foi o algoz. Pelo orgulho dele, pela tirania dele, ele simplesmente chutou para o alto toda a responsabilidade que ele tinha com a família. Por que ele chutou para o alto? Aí vem aquele que é o algoz, sempre vai se achar a vítima. Ele sempre vai ter motivo. Porque a minha mulher sempre foi indiferente. E por isso que eu maltratava. Meus filhos, eu cuidei, dei isso, dei aquilo, mas eles nunca me deram amor. E por isso, eu mesmo, aquele lar era um inferno, e eu resolvi. Aí ele está explicando o que aconteceu na intimidade dele, para justificar a fuga que deveria ter sido um enfrentamento. Ou seja, se o filho é indiferente, se ele deu tudo e o filho não deu resposta, qual que é o ensinamento de Jesus? Não é o amai-vos, amai o inimigo, não é? Orai pelo inimigo, reconciliai com o adversário. Se a esposa foi indiferente, o que Jesus nos ensina? Perdoar 70 vezes 7. Aí você começa a entender a proposta do Evangelho. Ou seja, o que é um enfrentamento? Não é o filho desafiar você partir para cima dele. Enfrentamento com Jesus é se o filho está desafiando, você oferecer flores. Se o outro está virando as costas, você continuar semeando. Que é que do lado de lá possa ir embora, mas a minha responsabilidade eu estou cumprindo aqui da melhor maneira possível. Agora, se todo mundo for buscar justificativa para abandonar o problema, aonde nós vamos encontrar família? Partindo do princípio que a família é um cadinho purificador. Embora existam muitas famílias de muita afinidade. Mas a grande maioria é um laboratório. É um laboratório de ajuste espiritual para quem está ali. Porque nós estamos nos reencontrando num projeto de evolução. E o desafio, a solução, é efetivamente entender a lição do perdão, que é lei da natureza. Mas o indivíduo está lá no plano espiritual. Ele está sofrendo porque ele agora percebe, desencarnado, que ele deveria ter perdoado a esposa, abençoado os filhos. Porque ele desencarnou de uma forma muito doída, muito complicada. Quem sabe abandonado pela rua. Vamos pintar um quadro aqui para a gente entender. Aí, lá no mundo espiritual, ele está assim, diante do espelho da consciência. Ele fala assim, meu Deus, o que eu fiz? Olha, eu abandonei tudo, eu chutei tudo por alto. Porque no fundo, aí começa a passar o filme vai se desenrolando. A espiritualidade vai mostrando, olha, apesar que ela foi indiferente, mas ela era a mãe dos seus filhos. Apesar que os filhos te enfrentavam, mas no fundo eles ainda eles têm você como pai. Aí é trabalhado com ele contraposições, né? Mostrando o outro lado da moeda, para que ele, inclusive, possa entender que, embora tenha falhado, é necessário que ele se redirecione num processo de reaproximação com aqueles que se tornaram adversários, por conta dele mesmo. Agora imagine se ele começa a ter informação que numa vida, a vida que foi a anterior, essa história, na realidade, vinha acontecendo, porém, de uma outra forma. Que, de repente, não é? Essa esposa que foi indiferente, na realidade, agora nessa vida, não é? Lá atrás, ela foi indiferente porque... Aí vem o desdobramento, porque senão nós vamos ficar aqui até amanhã. Mas poderia tirar dele esta possibilidade de trabalhar numa base evangélica. Aí seria como se você começasse a dar dinâmica para uma bola de neve, só trazendo ingredientes complicados.
Então, o que a Laura está falando? Como o nosso passado é um passado marcado de muitas complexidades, vamos ter a paciência, a sabedoria de começar a planificar o futuro. Porque o passado que nos importa é este aqui agora. O passado que tem a ver com a nossa evolução foi estes investimentos, estas relações que passaram por nós na atual existência, o nível de responsabilidade que nós temos com estes que estão ainda conosco e ter atenção, vigilância para com aqueles que a providência divina está encaminhando na direção do seu coração. Eis um movimento que Jesus propõe para nós. Por isso é que, quando cansados, acabrunhados, desesperados, vamos lembrar dele. Porque ele nos chama dizendo: vinde a mim todos vós, porque eu estarei convosco até o fim. Não vos deixarei órfãos. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Saber que a espiritualidade está conosco, investindo, porque eles acreditam que a gente pode. O motivo das nossas quedas, das nossas derrotas, é porque nós mesmos é que desistimos. Nós mesmos é que não paramos para observar o amparo, ou desconhecendo a magnitude desta imortalidade que favorece o intercâmbio entre os mundos. Caríssimos, o tempo está acabando. Eu agradeço a todos pela oportunidade, dizendo, foi um desafio, na noite de hoje, trabalhar esse tema, porque ele envolve muitas questões. Ele mexe não só com aquela possibilidade de termos informações, no que remonta à doutrina espírita, no seu sentido de elucidações. Mas um tema como esse, ele nos faz, ele nos incentiva, ele nos induz a fazer uma viagem para dentro de nós mesmos. E nós vamos encerrar a nossa participação com um convite de Paulo de Tarso na sua carta aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 8, conforme descrito no quadro. Andai como filhos da luz. Andai como filhos da luz. E aí eu faço uma pergunta. Como seria andar? Como deveríamos andar como filhos da luz? Se Deus é luz, Jesus se autoproclamou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Aqueles que me seguem não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. Então, ser filho da luz, ou andar como filhos da luz, é andarmos na direção da plenitude do amor, dando, se doando, se entregando, para facilitar a vida de todos. Para que o Cristo desça dos céus e materialize para todos nós a seiva do amor. Para que a gente possa sentir a magnitude da vida. Não é só ficar na posição de contemplação, mas, acima de tudo, na condição de operários dessa luz. Porque não existe nada no mundo que vai te dar tanta felicidade, quanto poder servir, amar
sem olhar a quem, sem esperar a resposta. E como fala o poeta Renato Russo, amar como se não houvesse o amanhã. Porque o amor é eterno. E só o amor vai nos libertar das encruzilhadas das trevas. Que Deus abençoe a todas as famílias aqui representadas. E para encerrar, eu gostaria de pedir que a Soni faça a prece final por nós. Deus nosso Pai, de amor e de bondade, Jesus, o Mestre, amado, que nos dá a oportunidade do estudo, da compreensão, que nos ampara em todos os instantes da nossa caminhada. Neste momento, agradecidos pela palestra da noite, pela oportunidade de estudarmos e de compreendermos um pouquinho mais a respeito dessa atual encarnação e compreendermos as nossas outras passagens, que possamos fazer melhor daqui para frente, utilizando o estudo da noite. Possamos fazer as nossas reflexões do final do dia, na hora do repouso noturno, trazendo para os nossos corações as palavras aqui, ditas e intuídas. Que possamos, Mestre, voltar na próxima sexta-feira com os corações abertos para mais uma noite de estudos. Que possamos fazer da casa de Kardec, essa casa que nos acolhe com tanto amor, com tanto carinho, esse celeiro de luz que faz da nossa caminhada uma caminhada mais suave, mais tranquila. Que Maria Santíssima possa nos abençoar na volta aos nossos lares, levando conosco todas as energias boas e distribuindo com todos aqueles que estão no nosso caminho, junto da nossa caminhada. Que possamos, Senhor, transbordando de emoção, agradecer mais uma vez. Muito obrigada. Que Jesus nos ampare e nos abençoe. Que assim seja.